Você já deve ter passado por um inconveniente tipo esse daqui que eu vou te falar agora. De repente você está lá trabalhando e o telefone da sua sala toca. Ou alguém vem te chamar e diz, você precisa comparecer até o RH agora mesmo. Você vai até o RH e chegando ali encontra o chefe do setor, ou de repente o seu próprio patrão, e essa pessoa senta com você e começa a rasgar elogios a seu respeito. Começa a dizer que você é uma pessoa muito bem disciplinada, é uma pessoa que cumpre os seus horários, é um excelente funcionário, só que, infelizmente, você será desligado da empresa. Então, num primeiro momento, aqueles elogios te colocam lá em cima. E aí aparece um mas, um porém, um contudo, e diz para você que você não vai permanecer ali. Isso é uma quebra de expectativa imensa. É como quando você encontra um prato bonito, maravilhoso, apetitoso aos seus olhos, você chega querendo comer e tem um cabelo ali. Puxa vida, isso quebra a expectativa da gente, né? E sabe, nas Escrituras Sagradas, a gente lê a respeito de Jefté. Quando a gente chega em Juízes, capítulo de número 11, nós somos apresentados a esse homem. E o texto sagrado diz o seguinte a respeito de Jefté. Jefté, o gileadita, era um homem valente. Olha que adjetivo bonito, né? Jefté, o gileadita, era um homem forte, valente, destemido, porém, filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. Infelizmente, Jefté tinha sobre si um porém que ele não procurou, não foi ele quem causou esse porém em sua vida. Se você continuar lendo a biografia aqui, esse capítulo de número 11, você vai ver que outros poréns da vida de Jefté ele pode até ter procurado, mas esse daqui não. Ele não pediu para nascer filho de quem ele era. Ele não pediu para que seu pai tivesse uma relação extraconjugal e dessa relação ele nascesse. Mas, ao longo de sua vida, ele carrega esse porém. Era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Porém, filho de uma relação extraconjugal. Porém, fruto de traição. Assim era Jefté. Uma expectativa que é quebrada aqui no texto bíblico, então, né? A gente espera que o texto vá tecer mais elogios a respeito dele, mas de repente a gente tem essa quebra de expectativas. E muitos de nós nos identificamos com isso daqui, sabe? Porque de repente tem alguma coisa boa que a gente possa dizer a seu respeito. De repente você é sempre elogiado por algum motivo específico. Você é uma pessoa muito altruísta, você se dispõe a servir o próximo sem olhar a quem e faz isso de uma maneira muito boa. De repente você é uma pessoa muito simpática, que recebe outras pessoas muito bem. Você é alguém com quem as pessoas gostam de ter amizade, elas gostam de estar perto. Porém, existem manchas na sua história. Porém, existe uma doença. Porém, existe um crime que foi cometido. Porém, a sua descendência não é muito boa. Porém, você não veio de um lugar muito bom. Esses poréns acabam marcando a história de muita gente e determinam alguns rumos. E não, eu não quero dizer aqui que você é fruto do meio onde você nasceu. Não, porque nós vamos ver que aqui a história de Jefté vai mostrar totalmente o contrário disso. Mas nós já nascemos com esse porém. Por que não dizer que nós nascemos ainda com um porém muito maior do que esse, né? Que é o fato de nós nascermos pecadores. Diz as Escrituras no Salmo 51 que nós nascemos em pecado. Em pecado nós fomos concebidos. Já nascemos com esse grande porém na nossa vida.
Mas eu queria te lembrar que o nosso Deus remove qualquer tipo de porém e te dá um novo nome, te dá uma nova vida, faz de você uma nova criatura, te dá um novo lugar para morar e para viver, te dá um novo povo para pertencer. Como eu disse, se você continuar lendo aqui a história de Jefté, você vai ver que o seu pai morre, Gileade morre, e os irmãos de Jefté armam um plano ali para expulsá-lo de casa. E eles expulsam Jefté. Eles disseram assim: olha, você não é nosso irmão legítimo, somos irmãos só por parte de pai, e você não é bem-vindo aqui não, rapaz. Daqui a pouco você vai ter parte na herança que a nossa mãe também vai ter, e então arruma suas coisas e vai embora. E assim acontece, Jefté vai embora de casa. Ele então é filho de uma prostituta, mas agora também é lembrado como um bastardo. Só que tem mais coisa. Jefté vai para uma cidade chamada Tobi. E ali nessa cidade ele se junta com um monte de pessoas que fazem coisas erradas. É como se ele se juntasse a uma gangue, a uma quadrilha. E agora nós temos mais esse adjetivo na vida dele. Ele é filho de uma prostituta, ele é bastardo e ele é um menino que anda com gangue. Ele faz coisas erradas por aí. Ele se junta com gente que a gente não gostaria de andar junto. Gente malquista, mal vista na sociedade. Esse é Jefté. Mas como eu disse, nosso Deus pode tirar todos os poréns da nossa vida. Pode mudar o curso da nossa história. E ele faz assim com Jefté. Uma grande crise surge ali no meio de Gileade. Amon começa a ameaçar Israel. E os anciãos de Gileade pensam o seguinte: nós precisamos ir lá buscar Jefté, ele precisa liderar aqui o nosso povo, para que a gente vença, para que a gente prevaleça sobre os amonitas. E assim acontece. Eles vão até Jefté. Jefté, inclusive, num primeiro momento diz: escuta, quando os meus irmãos me colocaram fora de casa, vocês não vieram aqui. Quando os meus irmãos mancomunaram, fizeram planos horríveis contra mim, vocês não foram lá me dar abrigo, me dar proteção. Agora que vocês estão precisando, vocês vêm aqui pedir socorro. Mas a mão de Deus estava operando ali sobre a vida de Jefté, mesmo que naquele momento talvez ele nem tivesse consciência disso, e de repente Deus fez isso também na sua vida. Aquele acidente do qual ele te livrou, aquele dia em que você disse: pastor, eu vi a morte, e Deus me livrou. Pastor, eu andava com gente que ali seria o meu fim, mas um dia, mesmo ainda sem crer, eu vi que Deus estava ali trabalhando. Ele estava naquele carro, ele estava naquele leito de hospital, ele estava com aquelas pessoas. Eu creio que assim foi na vida de Jefté também. Diz o ditado que pau que nasce torto nunca se endireita. Ah, se endireita sim. E a graça do Senhor alcançou a vida de Jefté. E ele vai para perto do Senhor sem que ele tivesse consciência disso. Diz o texto sagrado que ele diz que ele iria, sim, lutar por Israel, desde que ele fosse feito juiz sobre eles. Eles aceitam. E o Senhor dá estratégias para Jefté. Ele que era um homem valente, conhecido por resolver as coisas na força do seu braço, tenta num primeiro momento dialogar com o rei de Amon. Ele então tem a sua vida transformada, o seu temperamento transformado. Ele é alcançado pela graça de Deus. É assim que Deus remove os poréns da nossa vida. Ele nos dá direção, Ele transforma a nossa vida e, por fim, Ele confere vitória, porque a vitória é dele. É o que acontece. No final do capítulo a gente vê que Deus entrega os amonitas nas mãos de Israel. E o texto sagrado é bem claro ao dizer que foi Deus quem os entregou. Foi Deus quem deu vitória. Ou seja, o Senhor é sempre vencedor e na vitória dele é que nós temos a nossa vitória.
Na vitória de Cristo na cruz do Calvário é que nós obtivemos vitória também. Então, se você costuma ouvir aqueles cânticos que cantam de vitória, que falam que você vai ter essa, aquela outra bênção, entenda, a sua bênção já foi conquistada há aproximadamente 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Cristo deu a vida dele por você, para que hoje todos os poréns da sua vida fossem removidos. Então, você não é o câncer. Você não é o que diz ali a sua ficha criminal. Você não é o porém que está estabelecido sobre a sua vida. Você é quem Deus diz que você é. E em Cristo, todos nós recebemos redenção dos nossos pecados. Nós somos nova criatura.